Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui reunidos na nossa catedral para esta Santa Missa, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, que alegria rezarmos a Eucaristia, de modo muito especial a missa do domingo. Eu rezo missa todos os dias, pela graça de Deus, 2 missas por dia até, mas a missa do domingo é tanto para nós padres, quanto para vocês também. Alguns participam mais vezes, mas a missa do domingo é a liturgia por excelência. Então, por isso, é um dia que tem um sabor especial. Então, que bom celebrar a missa. Como eu gosto de rezar a missa. E gostaria que nós tivéssemos esse mesmo sentimento ao participarmos. Nós encerramos na semana passada a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. Nós lemos por alguns domingos o capítulo 6, aquele discurso do pão da vida. E na semana passada nós encerramos e retomamos agora a leitura do Evangelho segundo São Marcos. E a liturgia da palavra deste domingo nos mostra na sua centralidade a lei de Deus. A lei de Deus. Jesus é questionado sobre a lei. E na primeira leitura nós vemos um grande elogio ao povo de Deus por viver segundo a lei do Senhor. Geralmente a palavra de Deus, a liturgia dominical, ela funciona mais ou menos assim. Até depois para vocês em casa também, algum dia que forem fazer algum estudo bíblico, ajuda. São 3 leituras. A primeira leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, hoje foi da carta de São Tiago, mas geralmente é uma das cartas de São Paulo, e o Evangelho, são as 3 leituras. Geralmente a primeira leitura e o Evangelho são muito parecidas. Se nós vermos a primeira leitura do Deuteronômio, falando justamente da lei, não acrescentar nada à lei, não tirar nada da lei, e viver segundo aquilo que Deus ensinou, e depois o Evangelho é Jesus sendo questionado justamente sobre esse mesmo assunto. Então formam como que uma moldura de um quadro, primeira leitura e Evangelho. Quando eu vou preparar a homilia, eu leio nessa ordem. Eu leio a primeira leitura, depois eu leio o Evangelho, aí eu leio a segunda leitura, que geralmente é uma aplicação prática daquilo que nós ouvimos nas 2 leituras. São Paulo dando conselhos, ou no caso de hoje que é São Tiago, dando conselhos bastante práticos daquilo que as 2 leituras tinham como tema. Então, geralmente o estudo, partindo dessa ordem, é mais fácil para nós entendermos a leitura bíblica. Pois bem, então, o tema é a lei de Deus. Nós vimos como o povo de Israel, eles foram elogiados e eram muito elogiados, inclusive pelos povos vizinhos, pela beleza da sua lei. Nenhum povo que viveu próximo a Israel tinha uma lei tão justa e tão santa como o povo de Israel tinha. Claro, porque as leis dos outros povos eram leis humanas. Inclusive alguns se achavam muito importantes por terem decretos e leis. Mas o povo de Israel recebeu do próprio Deus. E olha que interessante, que diz no finalzinho da leitura: e que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Nenhuma outra nação tinha uma lei tão justa e tão santa como era a lei de Israel. Se nós olharmos bem, talvez fossem mais justas até do que as leis que nós vivemos hoje. Um preceito muito simples da lei de Israel, da lei do povo de Deus: guardar o sábado. Era a base de toda a lei. Depois Jesus, ele ensina o verdadeiro sentido, mas guardar o sábado. Quem guardava o sábado em Israel? O patrão, o filho do patrão, o empregado, o escravo e até os animais. Até os animais descansavam no sábado. A lei era tão justa que era para todos, de forma igual. O problema é que a lei de Deus, por que Deus deu lei a Israel? Por que Deus deu uma lei para Israel? Para que pudesse preparar um povo para receber Jesus, que viria 2000 anos depois. 2000 anos antes de Jesus, Deus chama Abraão de sua terra e diz para ele: vai para onde eu vou te mostrar. E lá começa toda a caminhada do povo de Deus, para preparar o povo para receber Jesus. Mas qual é o problema da lei? O povo, os fariseus, os mestres da lei, começaram a fazer interpretações da lei.
Interpretações da lei. Se alguém aqui é advogado ou estudou direito, sabe muito bem o que é isso. Quando tem que se fazer interpretações da lei, vai fazendo emendas na lei, porque talvez a lei já não responda mais a todas as situações, né? Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Há 50 anos atrás, a lei respondia àquela realidade. Depois, com a vinda da internet, crimes cometidos na internet, como é que vai ser julgado? Tem que ter uma interpretação da lei com aquilo que é feito fora do que não existia na época que foi feita a lei. Só que o povo de Israel começou a fazer tanta interpretação da lei que a interpretação estava maior do que a lei. Aí Jesus não aceita. Na lei não tinha como lavar copo, como lavar vasilhas. Depois eles foram ensinando. Os 10 mandamentos viraram 613 preceitos. De 10 mandamentos, que Jesus resume em 2, virou 613 preceitos. O jeito de lavar copo, o jeito de lavar vasilha, o jeito de lavar roupa, o tecido da roupa. E aí começaram a fazer disso mais importante do que a lei. Por isso eles vão questionar Jesus: por que os teus discípulos comem com as mãos sujas? Não é que eles estavam com a mão suja de terra e pegaram na comida, era uma lavagem ritual. Mas qual é o problema? Que ninguém sabe de onde veio isso. Quem deu a lei ao povo? Deus. Quem ensinou essas coisas ao povo? Ninguém sabe. É a tradição recebida dos antigos. Que antigo? Ninguém sabe. Mas nós vivemos isso hoje também. Quantas vezes nós temos práticas religiosas e dizem assim: por que você faz tal coisa? Não sei, mas eu aprendi assim. Não é assim? Não, mas aqui na nossa paróquia a gente faz assim, sempre fez assim. Mas quem ensinou? Não, alguém disse, e antigamente era assim. A lei dos antigos. E eu nem sei por que eu estou fazendo aquilo. Nem faço ideia. E aí nós esvaziamos o mandamento e o nosso culto vira preceito humano. Olha o que Jesus fala no finalzinho do evangelho de hoje: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. A nossa liturgia não pode ser baseada em preceitos humanos. E nós vivemos um bom tempo tentando fazer do nosso jeito. Não tem coisa que mais esvazia a liturgia quando eu tento fazer do meu jeito. Não tem coisa que mais esvazia. Eu acho que a coisa mais linda que existe sobre a face da terra é uma Santa Missa. Eu acho, não é, com certeza. A Santa Missa é a obra mais linda que existe sobre a face da terra. Só que se eu quiser fazer do meu jeito, eu estrago tudo. Nós precisamos parar com liturgias barulhentas e vazias. Liturgias barulhentas e vazias que não acrescentam em nada. Às vezes nós viemos para a igreja, e eu digo hoje como padre, mas eu já estive sentado aí também. A gente entra na igreja, e aqui não é criticar nada e nem ninguém, mas a gente entra na igreja, a gente bate palma, a gente balança os braços, a gente faz de tudo e vai embora mais vazio do que entrou. Porque as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Santa Missa não é aula de autoajuda. Não é para nós sairmos daqui com alguma coisa no sentido de que nós somos o centro. A Santa Missa é para eu vir prestar um culto a Deus, a Ele. Ele ainda é o centro. Não são doutrinas humanas, o centro é Deus. Nós estamos oferecendo o sacrifício de Jesus a Deus Pai. Porque quando eu coloco a doutrina humana, na verdade eu me coloco no centro. E quando eu me coloco no centro, Deus tem que fazer o que eu quero, Deus tem que atender o meu pedido, Deus tem que curar o meu coração. Eu me torno o centro e Deus se torna o meu empregado. Mas é o contrário. Não são doutrinas humanas.
O culto é a Deus. E aí eu posso estar triste, eu posso estar feliz, eu posso estar decepcionado. Eu presto culto a Deus, ao Senhor. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus diz isso aos fariseus, lembrando de Isaías. Como nós precisamos ter o coração em Deus, porque é do coração que saem todas as coisas. E nós vimos depois a lista que Jesus fez, e uma lista grande, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu me sinto constrangido em ler isso aqui. Tem umas palavras fortes, né? Devassidão, adultério. Nossa, tem umas coisas fortes aqui. Mas tudo isso sai de dentro do coração. Se o meu coração não está cheio de Deus, é isso que vai sair de dentro dele. Por isso a minha liturgia, a nossa liturgia, é o lugar onde Deus tem que encher o meu coração, para que não tenham essas coisas dentro do nosso coração. Porque não são rituais externos que definem se nós estamos puros ou impuros. Não são rituais externos que definem se nós estamos próximos ou longe de Deus. Não é a palminha que eu bato que diz se eu estou feliz. Porque um sorriso no rosto não define o que a pessoa tem dentro dela. E nesse mundo de fotos e vídeos, todo mundo sorri, mas nem todo mundo está feliz. Então não são coisas externas, é o que está dentro. E esse encontro tem que ser um encontro que preencha dentro do meu coração, para que aquilo que vai transbordar nas minhas atitudes, aquilo que vai transbordar nos meus comportamentos, sejam coisas de Deus e santas. É isso que nos faz santos. Jesus fala em outro lugar, a boca fala do que o coração está cheio. Do que o meu coração está cheio? Tem que ser de Deus, desse encontro profundo e sincero com Jesus Cristo. Um dia estava o mestre com o seu discípulo, andando pelas matas, e o mestre disse para o discípulo: feche os seus olhos e me diga o que você está escutando. O discípulo fechou os olhos e disse ao mestre: eu escuto um rio. O mestre disse: muito bem. Este rio é profundo ou é raso? O discípulo disse: não sei, não tem como saber. O mestre disse: este rio é raso, porque se você está escutando o barulho, é um riacho que está correndo entre as pedras, porque um rio profundo é silencioso. E podem perceber, um rio profundo é silencioso. Se faz muito barulho, é porque ainda é muito raso. Repito, nós precisamos acabar com liturgias barulhentas e vazias, que nos enche de nada, ou nos enche de nós mesmos. Rio profundo é silencioso. Como nós precisamos voltar a valorizar os momentos de silêncio, de escuta, de profundidade com Deus, onde Ele preenche o meu coração de uma forma tão intensa, que o que sai de mim é a sua palavra, é o seu amor, é o seu acolhimento. E assim, as estruturas humanas não se tornam maiores do que a vida humana. Esse é o grande problema para Jesus. Quando as estruturas, quando as organizações humanas são mais importantes do que a vida. Ah, a minha pastoral, o meu grupo, o meu cônjuge já está completo. E tem pessoas que são expulsas da igreja. Pasmem, tem pessoas que são expulsas da igreja porque não cabe no meu grupinho, porque não cabe no meu clubinho, porque não cabe na minha pastoral. As estruturas se tornaram maiores do que a vida. E Jesus não aceita isso. Se nosso coração estiver cheio de Deus, as nossas atitudes vão refletir aquilo que nós acreditamos. Que Deus nos abençoe. Faça de nós filhos e filhas, discípulos e discípulas, que tenham o coração cheio de Deus, cheio de amor, e transbordem ao mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.